estamos de volta com o programa Pense Saúde. E o tema de hoje é lúpus. E para isso participam conosco as reumatologistas doutora Vanja Diniz Rabelo Caires e a doutora Yara Fernandes Pinto Abreu, ambas médicas cooperadas da Unimed BH. E nós, no bloco anterior, finalizamos, então, tentando falar agora, começar a falar sobre tratamentos. Como a gente assistiu uma reportagem no segundo bloco de uma moça que tem diagnosticado o lúpus desde a adolescência, ela disse que assim que foi diagnosticada, ela foi tratada com corticoide. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse tratamento, doutora Yara, porque a doutora Vanja bem explicou que o tratamento é bem direcionado para a sintomatologia, ou seja, qual órgão foi afetado naquela pessoa. Mas o corticoide também é utilizado? Na verdade, sim. Até hoje a gente ainda utiliza o corticoide, né, como um tratamento inicial de diversas manifestações do lúpus, não vou dizer todas, mas de diversas manifestações. Mas a gente também tem hoje outras medicações que, associadas aos corticoides, também auxiliam nesse tratamento. Por muito tempo usavam-se, né, altas doses, né, de corticosteroides, né, dos corticoides, mas hoje o que a gente tenta durante o tratamento é usar a menor dose possível para aquele paciente, né, dependendo da atividade da doença que ele apresenta. A gente sabe que com o uso do corticoide a gente costuma ter uma resposta um pouco mais rápida, né, daquela atividade da doença, então a gente usa, mas depois a gente vai tentando associar os corticoides outros medicamentos para tentar aos pouquinhos ir tirando o corticoide, porque a gente sabe que, como vários medicamentos, ele também não deixa de ter efeitos colaterais. É um remédio bom, assim, é outra crença que não pode ter. Precisou, tem que usar. Né? O corticoide ele vai controlar a doença mais rápido. A gente não quer, igual há muito tempo atrás, é um dos estigmas que a doença trouxe, o único tratamento que existia era corticoide. Eu usava longos períodos, altas doses. A gente sabe que você usa o corticoide, a resposta ela é mais rápida. A gente usa a menor dose para controlar aquele sintoma e se está precisando de muita dose, uma dose mais alta de corticoide, a gente lança mão de outras drogas que poupam o corticoide, que faz com que a gente possa diminuir ou deixar bem baixinho ou até retirar, mas essas drogas elas nunca funcionam tão rápido igual funciona o corticoide. Então aí o corticoide é a primeira droga junto com outra droga que vai começar a funcionar daqui, às vezes 60 dias, ou às vezes, né? Então a gente sempre vai usar. Seria uma dose de ataque para depois podendo ser retirada. É o mais rápido para poder tirar. A gente não vai ficar com o xingoide, quer dizer, vai gordinho, né? Igual o corticoide tem ele, se usado em doses elevadas, ele aumenta o apetite, aumenta a bochecha, né? Ele dá uma gordura no tronco, a pessoa fica cheinha, com a bochecha vermelha, aumenta o pelo. A pessoa ela vai ter uma droga poupadora. Então, o foco é não ficar com dose alta, né? Mas se está precisando de dose alta, tem que tomar até que se possa tirar. E possa ir retirando. Uma outra pergunta que eu deixei no bloco anterior foi exatamente porque a gente viu no início, na abertura, a cantora, atriz, artista famosa, jovem, a Selena Gomez, que ela foi diagnosticada com lúpus e acabou virando uma referência entre as jovens e até bom que de alguma forma ela acaba divulgando. E um dos tratamentos dela envolvia quimioterapia e, como eu disse, às vezes as pessoas associam quimioterapia somente ao câncer, mas pode ser também utilizado no lúpus? Na verdade, sim. A gente utiliza medicamentos que são também usados, né, pela oncologia, por isso que vive esse estigma da quimioterapia, mas que a gente usa para tratar alguns casos mais graves da doença, né? Por exemplo, uma nefrite lúpica, algum acometimento do sistema nervoso central, como se a gente estivesse realmente fazendo uma quimioterapia. Geralmente, na reumatologia, a gente usa doses um pouco mais baixas que os oncologistas usam. Pulsoterapia. É um quimioterápico que é usado em doses diferentes, né, do tratamento. É o mesmo quimioterápico que o oncologista usa para determinadas drogas, a gente usa as doses e o regime é diferente, tá certo? O regime que eu falo assim, a frequência, né, é diferente, mas é um quimioterápico, a gente dá o nome de pulsoterapia. Muitas vezes a gente encaminha o paciente para um centro oncológico para tomar aquela pulsoterapia. Às vezes, hoje, em Belo Horizonte, tem vários centros onde o reumatologista
tem centro que a gente chama centro de infusão, onde a gente pode encaminhar o paciente para usar, porque essas drogas são injetáveis, né? Então, o paciente vai para um centro de infusão, recebe esse medicamento, normalmente venoso, fica lá aquele tempo que o medicamento está circulando. Está circulando, está sendo injetado e depois ele vai embora. A gente pode, algum centro de hematologia, centro de oncologia, pode, às vezes, a gente lança mão deles. Às vezes o paciente tem um plano de saúde, o plano de saúde tem aquele recurso, mas tem centros, né? A própria Unimed tem um centro de infusão dele, que o centro de infusão da Unimed faz essas drogas que a gente usa, né, que são quimioterápicos, a gente precisa prescrever, a gente prescreve, encaminha para lá, por causa da infraestrutura. Outros planos de saúde, não, a gente pode, só tem convênio com aquela clínica oncológica, então vai usar a droga na clínica oncológica, não que ele tenha uma doença oncológica, ele tem uma doença imunológica e está usando o centro de oncologia para fazer. Mas a gente tem que explicar isso para o paciente. Porque senão ele assusta, né? Porque a pulsoterapia, ela acaba que age... nesse fator autoimune da doença, não é isso? A pulsoterapia, ela diminui essa agressão dos anticorpos à própria célula, né? Essas pulsoterapias são com agentes que a gente, de maneira genética, chama de imunossupressor. Diminui, né, essa atividade. Essa imunidade que está alterada, perturbada, ela sofre a ação dessa droga que é imunossupressor para acalmar poder o sistema de defesa, né? Para controlar essa autoagressão. Esse medicamento venoso para o rino, né, a gente sabe que é uma droga excelente, né? É o que a gente mais usa. Lesão renal tem que ser, a gente usa muito. Pulsoterapia. E aí um cuidado com relação às pessoas que tomam essa quimioterapia ou esse quimioterápico denominado pulsoterapia, ela diminui um pouquinho essa imunidade, ou seja, ela faz uma supressão da imunidade. Então, são pessoas que depois precisam ficar mais quietas para exatamente não correr o risco de pegar, por exemplo, uma infecção? Na verdade, elas ficam mais suscetíveis a infecções a partir do momento que você faz essa supressão da imunidade, né? Com certeza. Na verdade, a própria doença, o próprio lúpus é uma doença que provoca, né, um desequilíbrio no sistema autoimune, então a gente tem já uma queda da defesa desses pacientes e lógico que o uso de imunossupressores também leva a uma queda maior dessa defesa. Tem que estar atento, sim, né, a ambientes, né, onde ele vai ter um maior risco de estar em contato com pessoas infectadas, mas eu acho que assim, não é um cuidado extremo também. Eu acho que a pessoa, ela, né, é uma vida que não é uma vida totalmente normal nesse momento que ele está usando medicamentos, né, naquele momento, porque a gente sim tem uma vida normal, né, com o paciente que tem um diagnóstico de lúpus, mas é mais uma atenção, um cuidado, mas nada a ficar, né, super desesperado, né, porque eu estou fazendo, né, usando um quimioterápico que vai me deixar ter uma infecção, né, assim. Vamos agora acompanhar mais uma pergunta de telespectador com relação ao nosso tema? Uma vez diagnosticada a doença, eu gostaria de saber qual seria o tratamento e onde existem centros especializados nesse tipo de tratamento. Tratamento a gente já falou nesse bloco, né? Mas tem centros especializados? Centro especializado da saúde pública, o Hospital das Clínicas tem um ambulatório, né? Você tem que procurar a reumatologia de lá, né? Aí, se o paciente ele tem um ambulatório onde só atende naquele período lúpus. Então, é um centro, né? A Santa Casa também tem. E o resto, assim, centro onde só tem paciente, só isso. Mas não tem uma clínica só de lúpus. Não existe uma clínica privada. Existe, assim, esses serviços públicos onde a reumatologia se organizou e concentra em determinados dias da semana o atendimento ao paciente que é lúpico. Para a gente finalizar, um minutinho para cada uma deixar a sua mensagem que acha importante para o pessoal de casa e para ficar na cabeça, né, das pessoas. Acho que lúpus, a pessoa nasce o que ela é. Então, se ela nasceu e lúpus foi feito o diagnóstico, ela é lúpica para o resto da vida. Mas ela não tá limitada nem doente para o resto da vida. A doença cursa em momentos de atividade, em momentos de inatividade, momentos onde a pessoa pode ficar sem medicamento nenhum, às vezes até longos, momentos onde ela vai precisar de drogas, às vezes pesadas, igual a gente falou aqui sobre as pulsoterapias, onde ela vai se sentir mal por causa das drogas, mas ela vai precisar tomar a droga. Mas, em suma, é preciso assumir, é preciso conhecer quem você é uma pessoa que é portador daquela doença, você tem que
Você tem que reconhecer que você tem, fazer os controles regulares, manter um estilo de vida saudável. Então, a gente falou que cigarro não é bom, né? Sol, álcool, que sol né? não pode, né? Porque aí, a gente respeitando aquilo, a gente nasceu assim. Se a gente nasceu assim, não pode tomar sol, não pode tomar sol. Se não deve fumar, não deve fumar. Não, é uma doença que a gente conhece muitas pessoas que têm e que vivem uma vida boa e normal. Alguma mensagem, doutora Yara? Minha mensagem que fica, eu acho que é um pouco, né, do que o programa quis trazer, estar atento, né, esses sinais e sintomas mesmo da doença, como as dores articulares, né, essa questão do edema difuso, as lesões de pele. E dentro disso, não ficar com aquela dúvida, né? Porque o vizinho falou, porque você tem um exame alterado, né? A gente fica com aquele medo, com aquela crença. Então, procure, né, um profissional especializado para te orientar, né? Que se for necessário, vai ser feito o tratamento correto, converse muito com ele, tire todas as suas dúvidas com o profissional, porque o que a gente vê, né, que os pacientes chegam cheios de dúvidas, porque é sim uma doença, que é uma doença que ela pode ser potencialmente grave, tem essas fases, né, de remissão e de ativação, mas que o paciente, uma vez tratado, bem acompanhado, ele pode sim viver uma vida normal, né? Só a gente estar atento e seguir bem as orientações do profissional que ele escolheu cuidar dele. Muito obrigada pela presença, pela participação, pelos esclarecimentos, inclusive por desmistificar essas crenças erradas, né, doutora Vanja, que você falou logo no início do programa. E eu acho que se cuidar e pensar saúde é todo mundo, todos os dias, e não só quem tem uma doença diagnosticada, é sempre, né? Muito obrigada pela disponibilidade em vir até aqui. E o Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você vai continuar pensando saúde sempre e pode rever esse nosso programa toda terça e quinta, às 5 da tarde, sábado às 9 da noite e domingo às 11 da noite. E também no nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook. Lá você fica por dentro dos temas do nosso programa. Acompanhar também as fotos no meu Instagram, @marciahermeto. Eu agradeço muito a sua companhia e espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre!